Quero ler o versículo 5 e o versículo 6 de Provérbios 27. Quem achou, diga amém. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Amém? Em outras palavras, o verdadeiro amigo é aquele que diz o que o amigo precisa ouvir, não o que o amigo quer ouvir. Se assentem nesse mesmo espírito. E é uma grande verdade, não é? As pessoas, elas só gostam de ouvir aquilo que lhes é conveniente, aquilo que lhes traz vantagem, aquilo que massageia o seu ego. Mas quando alguém chega e diz a verdade que ele não está enxergando, ganha um inimigo. Infelizmente, não é isso? Mas olhando para as Escrituras, as coisas ficam muito claras. O povo judeu, antes hebreus, né, ao longo dos milênios, por ser o povo de Deus escolhido, como nós hoje na dispensação da graça também somos em Cristo, o povo de Deus sempre ao longo da história atravessou enquanto nação momentos muito difíceis. Mas por que tanto sofrimento? Porque Deus, ao longo dos anos, tem chamado a atenção do seu povo para que essas coisas não aconteçam. Mas infelizmente acontecem por uma razão muito simples. O povo de Deus não lhe dá ouvidos. E como está escrito um pouquinho mais à frente no capítulo 29, né? Capítulo 29 de Provérbios, diz assim no verso 1: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. A paciência de Deus também tem limite, porque Ele está me chamando a atenção, chamando a tua atenção, mostrando coisas, avisando. E no entanto, a gente faz ouvidos de mercador. Entra por um ouvido, sai pelo outro, como se costuma dizer. O resultado final, a gente acarreta maldição sobre a nossa vida. Por quê? Porque Deus é vingativo? Não, porque nós nos afastamos dele. Porque nós não lhe damos ouvido. Como muito jovem, muita moça hoje que estão perdidos na vida, alguns já morreram, outros estão morrendo, assassinados, envolvidos na droga, literalmente escravizados pelo crack, esse tipo de coisa. Por quê? Porque o pai era careta, a mãe era uma chata, e hoje eles estão vendo lá fora o valor daqueles conselhos lá atrás, e entendendo que nem o pai era carrasco, e muito menos a mãe era uma xarope, como eles costumam dizer. Mas que eles tinham razão, estavam proibindo coisas, estavam impedindo que os filhos saíssem para cá ou para lá e tudo mais, porque já viveram a vida. E já tem alguma bagagem para poder orientar os seus filhos cabeças duras, que não ouvem, e depois as coisas acontecem e botam a culpa em Deus ou nos pais, mas a síndrome de Adão. Nunca se assumem como pecadores, como culpados por suas próprias desgraças, não é? Mas hoje, nós já não vivemos mais nas dispensações do passado. Não vivemos mais na lei. Hoje a coisa não é mais entre Deus e uma nação. Hoje está escrito, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Vivemos na dispensação da graça. Se a minha família quer caminhar para o buraco, eu não tenho que caminhar junto. Se o meu país quer caminhar para o buraco, eu não tenho que caminhar junto. Eu tenho que tomar uma decisão por Cristo e viver uma vida diferente. E uma vida diferente é uma vida de resultados pela fé. E uma vida de resultados pela fé só pode ser avaliada, avalizada, através do nosso grau de obediência àquilo que Deus ensina através da sua palavra. Palavra que grita aos nossos ouvidos. Seja hoje com mais facilidade, aí como nós agora mesmo estamos gravando os programas para a NET e para a TVA, não é?
que todo dia, meia hora, estamos lá mostrando nossa cara e levando uma palavra, não é isso? Hoje não tem como dizer que não ouviu uma palavra. Meus amigos da colônia árabe aqui em Curitiba mesmo, muitos dos judeus, todos eles nos assistem, nos elogiam, gostam muito da palavra que pregamos, né? Dizem que a gente é até um pastor diferente, porque a gente não é aquele pregador maçante, a gente fala como está falando com um amigo, com a família, esse tipo de coisa, e cada um tem o seu modo de ser, só que não estão aqui. É aquela velha história de sentar-se à frente de um prato cheiroso, um prato gostoso, principalmente no inverno, que parece que a comida temperadinha que cheira mais, né? Fica mais gostosinha, né? Aquele cheirinho gostoso e as pessoas à frente do prato dizendo que comida bonita, que comida cheirosa, e morrendo de fome. Por quê? Porque não come, só acham bonita. Então você aí da TV, não adianta você me achar bonito, a nossa palavra bonita, você tem que conhecer alguém mais bonito, Jesus Cristo o Senhor, e o lugar é esse. Amém? Então, irmãos, hoje a aliança não é com o Brasil, a aliança é com o Rogério Amorim, a aliança é com o Silvio e com a Kelly, a aliança é com o Esther e com o Hércules, e assim por diante. A aliança é particular, não tem mais essa de meu país se afundou, Israel afundou, afundo junto. Não, se afunda porque quer, e afunda porque não quer ouvir. E por isso mesmo Deus usa, entre aspas, como recurso, né, um modo peculiar de ser. Deus tem um jeito peculiar e contundente de nos chamar a atenção quando necessário e sempre agindo como Pai. Deus açoita e corrige a quem Ele odeia. É assim que está escrito? Você sabe que não. Então por que você chora quando o chicotinho chega? Devia dar graças a Deus, né? Lembro de uma ilustração que eu coloquei aqui, e realmente é verdadeira, né? Da menina adotada pela família, e tinha mais 2 irmãos, 2 meninos e ela, na família pequenos, foram crescendo. E um dia aprontaram uma traquinagem tremenda, e o pai pegou os 3 de laço. Esse laço que esses bobalhão desses deputados lá em Brasília agora diz que é crime. Por isso que eles são como eles são, como eu costumo dizer. E os 2 meninos choravam como que nem 2 bezerros desmamados. E a menina, um sorrisão nos lábios, feliz da vida. E o pai ficou meio zangado, que pensou que ela estava tirando um tempo da cara dele. Chegou para a menina: que negócio é esse, menina? Teus irmãos estão chorando e você está toda feliz da vida. E ela disse: pai, é a primeira vez nesses anos todos que eu apanho junto com eles. O senhor nunca me bateu. Talvez por eu não ser filha legítima, o senhor me poupava, nunca me batia. Hoje não, hoje eu estou me sentindo filha, estou feliz porque apanhei. Deus açoita e corrige aqueles que Ele ama. Louve a Deus quando o chicote vem de Deus, quando a correção vem de Deus, quando a prova vem de Deus, né? Porque Deus fala, é só olhar para Israel, por exemplo, sempre, em todas as circunstâncias em que eles foram escravizados, roubados, dominados, perderam cidadania e tudo mais, sempre falou através das provações para esse povo ouvir. E eles ouviam por um tempo e depois voltavam a pisar na bola e se lascavam tudo de novo, né? Deus fala, como lá em Jó, por 2 vezes, né? Ele falou com Jó de uma forma contundente, mas bem no finalzinho para abençoá-lo, para virar o cativeiro dele, para devolver a ele, depois de 9 meses de penúria, de sofrimento, de provação, dobrado tudo aquilo que ele tinha perdido. Na primeira vez, no capítulo 38, está escrito que Deus fala com Jó do meio de um redemoinho. Na segunda vez, Deus fala com Jó no meio de uma tempestade. Acredite em mim, você é um cabeça dura. Só vocês, né?
E eu não, né? Nós somos cabeça dura. Está vendo? Você não gostou de ouvir isso? Vou dormir de galocha na pia. De tão preocupado que você não gostou de ouvir isso. Viu? Imagine se fosse uma reprimenda maior, afinal de contas. Nós somos cabeça dura. Por isso que Deus tem que usar recursos impactantes para nos chamar a atenção, né? Usa coisas impactantes para chamar a atenção, mas quando ele fala, ele não fala agressivamente. É o caso de Elias, lá na montanha, enfiado numa caverna, depressivo, vivendo um momento de autocomiseração, de autopiedade, triste, escondido no deserto, e tudo porque uma rainha, não está na Bíblia, chechelenta, o ameaçou de morte, e ele, cansado, estressado, aceitou a provocação e a ameaça dela, coisa que ele não deveria nunca ter feito. Então Deus se manifesta no alto daquela montanha. À volta daquela caverna, Deus fez aquilo tudo chacoalhar. Vento, saraiva, chuva de pedra. Aconteceu de tudo naquele lugar. E o nosso irmão, profeta Elias, escondidinho lá no fundo da caverna, e Deus fala com ele: o que você está fazendo aí, rapaz? Isso aí não é o teu lugar. Então a Bíblia fala que depois de todas essas manifestações sobrenaturais para chamar a atenção dele, Deus fala com ele num suave murmúrio. A Bíblia fala em cicio, que é o murmúrio, uma voz tranquila, uma voz calma, porque é assim que Deus fala. Ele chama a atenção de uma forma muitas vezes aparentemente violenta, mas quando ele fala mansamente, porque ele não fala aqui, ele fala aqui. Deus é Espírito, portanto ele fala ao nosso espírito, não à nossa carne. Então, irmãos, se você está vivendo esse tempo, se a tua vida, o barco da tua vida está sendo chacoalhado, procure entender, Deus está procurando chamar a tua atenção, porque Ele sabe, como nós sabemos, que quando tudo está bem bom e sossegado na nossa vida, é que é um momento de perigo. Jesus nos mostra isso. Nos momentos de fama, nos momentos que parecia tudo muito legal, como se diz, era o momento que ele mais se retirava, se afastava do povo, para estar a sós com Deus na oração. E é isso que nós temos que entender, né? Há momentos que nós precisamos calar, como está escrito, né? O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Como diz no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Há momento de falar, e há momento de ouvir, mas ouvir e atender o chamado e a voz de Deus. E a palavra de Deus nos fala de muitas tempestades. Se nós fôssemos enumerar as tempestades nas Escrituras, elas são muitas, mas eu separei apenas 3 bem conhecidas. E a primeira tempestade foi aquela que o nosso irmão o profeta Jonas atravessou. E atravessou porque recebeu uma ordem de Deus que imediatamente não tinha que ser discutida, mas cumprida. Porque os pensamentos e os caminhos de Deus são sempre mais elevados e mais altos que os nossos caminhos e pensamentos. E o profeta, como profeta, sabia muito disso, mas deixou o seu coração rancoroso falar mais alto. Porque o lugar que ele foi enviado, ele não queria ser. Por que não queria ser? Porque aquele povo era ruim. Aquele povo maltratava muito, escravizava, judiava, torturava muito o povo hebreu. E olha o raciocínio de Jonas. Se eu for a Nínive pregar, com certeza eu conheço o meu Deus. Com certeza eles vão ouvir e eles vão se converter e eles não merecem. Olha o raciocínio. Egoísta, completamente na contramão de Deus. Resultado, Jonas tenta fazer aquilo que muitos de nós, muitas vezes na vida, tentamos fazer e nos damos muito mal. Ele tentou fugir de Deus. Fugir de Deus. Se afastar de Deus, como se pudesse
afastar-se de Deus. E vocês conhecem a situação. Ele foi descendo. Quem foge de Deus só desce. Quem foge de Deus é uma descendente que não tem parada. Ele desceu para uma cidade litorânea. Ele desceu para um navio. Ele desceu para o porão do navio. Não tinha mais para onde descer. Tinha. Quem foge de Deus, o túnel não tem fim. É o buraco negro lá no universo, afinal de contas, né? Não tem fim, afinal de contas. Quando ele chegou no fundo, no porão do navio, a tempestade veio. E aí que ele viu o que é afundar. Porque ele foi lançado ao mar, um grande peixe, provavelmente um cachalote, o envolveu, e o levou ainda mais profundo. E mais profundo, e mais profundo. E tudo isso aconteceu porque lá em cima tinha acontecido uma tempestade. E essa tempestade veio muito a propósito. Porque muitas vezes, pessoas boazinhas querem nos ajudar nesses momentos que nós estamos na contramão de Deus. Querem carregar o nosso fardo. Mas esse não é o fardo que está escrito lá em Gálatas, levai as cargas uns dos outros. O fardo da desobediência não é para minha mulher carregar, da minha desobediência. Eu vou ter que carregar esse fardo, até que eu me disponha a deixá-lo de lado, me rendendo ao Senhor. Tentaram ajudar. Ele dizia, mas o culpado dessa tempestade sou eu. Não adianta você jogarem os móveis, isso, aquilo e tudo no mar. Joga a mim que resolve o problema. Até que finalmente então, pressionados por Deus a não serem bonzinhos com o profeta, disse, bom, já que não tem resultado, tibum. Então essa foi uma tempestade que veio à vida do profeta por um motivo só: não querer obedecer a Deus, não querer ouvir a Deus. Foi enviada como punição, e só cessou quando ele foi lançado no mar. Mas não cessou, porque as coisas lá embaixo se tornaram muito mais difíceis, até o momento que ele fez uma oração. Como é que você acha que Jonas estava nessa hora? Ajoelhadinho? Em cima lá de uma costelinha do peixe? Ele devia estar embrulhado em algas, suco gástrico. Gente do céu, uma situação para lá de caótica. Provavelmente de perna para cima, ou de cabeça para baixo. Uma coisa só é certa, ajoelhado não estava. Não é isso? Isso é para acabar com essa mania de muita gente que acha que só se ora de joelho. Tem hora que não dá, gente. Tem que orar de ponta cabeça mesmo. Não é? Tem que orar com roupa ou sem roupa. Tem que orar em qualquer lugar que estiver, até no banheiro. E se Deus se manifestou no ventre de um peixe e ouviu a voz de alguém no ventre de um peixe no fundo do mar, por que não iria ouvir a tua oração nesse momento? Hein? Não é verdade? Tem uma segunda tempestade, que está lá no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Paulo, prisioneiro, propósito de Deus que ele fosse prisioneiro. Quando ele foi chamado, Jesus disse para ele, Paulo, ainda Saulo, né? Você tem me perseguido e aos meus. Indiretamente você tem matado os meus. Você tem dado ordem para que eles sejam presos, para que eles sejam assassinados. Mas eu tenho um propósito com a sua vida e você, não são essas as palavras, mas Jesus disse para ele, você vai ver o que é bom para tosse. Você vai sofrer muito por minha causa. Vou te enviar aos gentios. Você vai ter um ministério diferente, diferenciado, mas muito grande. A prova é você aqui hoje. Nós aqui hoje. E esse homem atravessou momentos muito difíceis até o fim da sua carreira. O ministério de Paulo não foi absolutamente nada fácil. A gente acha que a gente enfrenta lutas, mas como diz Jesus na sua palavra, não resististes ainda até o sangue. Nossos irmãos foram assassinados nas arenas,
mortos por leões, por ursos, atravessados por espadas, queimados, trucidados, literalmente arrebentados em pedacinhos, e nenhum negou a sua fé. Paulo foi um homem que levou Jesus a reis, e num determinado momento da sua vida, ele estava sendo levado da Grécia para a Itália de navio, e de repente houve uma tremenda de uma tempestade, e por muitos dias eles ficaram à deriva, com fome, não havia sol e não viam a lua. Por muitos dias, se eu não me engano 14 dias, eles ficaram numa situação dessa. Jogaram muitas coisas no mar, mas de repente, um anjo do Senhor aparece a Paulo e diz a ele que por causa dele, Paulo, nenhum dos 276 tripulantes e prisioneiros e passageiros, nenhum deles se perderia, porque Paulo estava no navio. E ele então leva esta notícia ao capitão, e nesta hora que ele leva essa notícia ao capitão, do qual ele era prisioneiro, as coisas se invertem, porque o capitão passou a ser prisioneiro dele. Que se não fora por Paulo, o capitão e a tripulação morreriam, mas por causa de Paulo que estava no comando, porque Deus estava no comando da vida de Paulo, todos eles haveriam de se salvar, como se salvaram, mas a tempestade não cessou. O navio foi despedaçado próximo da terra, e todos eles se salvaram. Não cessou, mas deu margem à mensagem de encorajamento, de confiança, de conforto do Senhor, em meio de toda e qualquer tempestade que nós possamos atravessar. Eu sempre costumo dizer, pode embarcar num avião comigo, porque você vai chegar em Porto Seguro. Porque como é que o Onani canta? Os sonhos de Deus, não é? Eu não vou morrer sem que os sonhos de Deus se cumpram na minha vida, qualquer coisa parecida assim. Não é isso? As promessas de Deus se cumpram. Não vou morrer. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, fica tranquilo. Você não morre enquanto tudo isso não se cumprir, porque a palavra de Deus não volta vazia. E nós temos uma promessa de Deus sobre a nossa vida. E as tempestades que acontecem na nossa vida, vamos assim dizer, é o retrato do cristão que sofre provações, que sofre tormentas, né? Mas que é encorajado pela palavra, pelas promessas de Deus, sabendo que, assim como Paulo e aquelas 276 pessoas num navio à deriva, estavam se aproximando de uma ilha, onde certamente encontrariam refúgio, comida, agasalho, abrigo e chão para pisar, ainda que o navio se desfizesse. E o navio se desfez ali na costa dessa ilha. É isso? É o nosso caso. O nosso barco vai se desfazer um dia. Não tenha dúvida disso. Ninguém vai ficar para a semente. Mas confortados, consolados, encorajados, animados pelas promessas de Deus, sabemos que estamos nos aproximando de um país que não é uma ilha qualquer do Caribe, ou mesmo que seja Fernando de Noronha, que não fica nada a dever para os caribenhos, mas nós estamos nos aproximando de um país celestial. Por isso estamos aqui nessa noite, né? E uma terceira tempestade é aquela que Jesus estava no barco com os seus, que vocês conhecem muito bem, e que de repente, sem mais aquela, a fúria do vento levanta ondas terríveis, forças estranhas, até porque aquele barco estava se dirigindo para um lugar chamado Gadara, e em Gadara tinha um homem que tinha mais de 2.000 demônios nele, que aterrorizava todo mundo, e aquele barco se dirigia para lá. Então essa foi uma tempestade maligna, essa foi a força de Satanás, soprando um vento, que levantou ondas para simplesmente destruir o barquinho, que não é tão barquinho assim, né? Já estive num,
e vocês, o ano que vem, em outubro, que vão com a gente lá para Israel, vão ter o privilégio de atravessar o Mar da Galileia, né? Comer um peixinho de São Pedro, que eles chamam, e ver como é que é isso aí tudo, né? É um grande lago de 10 quilômetros de largura, mas que quando bate o vento, bate lascado. Mas aquele vento foi diferente. Foi muito forte porque foi produzido pelo mal, que é a prova. Quando acordam Jesus olha em volta e vê os 12 apavorados dentro do barco, e eles disseram para ele: mestre, não se te dá que pereçamos, não está vendo que o negócio está feio? E ele simplesmente levanta a sua mão e repreende o mar e repreende o vento. Se fosse de Deus, ele jamais repreenderia. Mas como foi o diabo que levantou aquele vento, aquela tempestade sobre o barco, mandou ficar quieto, calar a boca, e olhou para os homens que estavam no barco, porque imediatamente o vento cessou e as ondas por si só cessaram e acabou a tempestade. Então ele olha para aqueles homens: mas o que é isso, gente? Vocês ainda não têm fé? Preciso me incomodar? Precisam ficar apavorados como vocês ficaram? Preciso me acordar? Eu estou aqui sossegadinho, descansado. Será que vocês não entenderam ainda? O barco que eu estou dentro não tem capeta no mundo que faça afundar? Olha para mim. Jesus está no comando da sua vida? Jesus está no leme do seu destino, da sua vida? Então por que esse apavoramento? Essa semana quero agradecer aqueles que oram pela gente, né? Essa semana o Almir, meu genro, com a Paula, minha filha, minhas duas netas, a Eduardinha e a Yasmin, e a Marilza, né? Foram para São Paulo, quarta-feira. No meio do caminho, chuva, capotaram, ficaram tudo de perna para cima, o carro deu perda total, mas os 5 estão aí, graças a Deus, né? Por quê? Por quê? O barquinho, como o de Paulo, pode até se lascar todo. Agora quem está no barco sempre será preservado. Por quê? Porque Jesus está nele. Volto a repetir o que tenho falado muito para vocês ultimamente, 43:2, né, de Isaías, né? Por algum motivo isso está vindo sempre à minha mente, ao meu coração, né? Quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo, você não vai se afogar, você não vai submergir, nada vai te queimar. Por quê? Porque eu estou com você nessa hora. O segredo é esse, gente. É confiar no Senhor e entender verdadeiramente que Deus nos livra não da tempestade. Ponha isso no seu espírito. Até porque Ele mesmo disse, e Jesus repetiu: no mundo tereis aflições. Mas Ele disse, e Jesus repetiu: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não prometeu nos livrar da luta, mas prometeu estar conosco na luta e nos livrar na luta. Nos livrar no fogo, nos livrar na água. E se você pode confiar, você será uma pessoa desestressada, sossegada. Na sua confiança em Deus estará sempre a sua tranquilidade e a sua vitória, porque isto é que agrada ao coração de Deus. Amém?